Olá, olá! Chegamos ao 8º episódio da jornada Cultivando Saúde Emocional. E neste episódio, no próximo episódio, eu vou falar sobre como lidar com as emoções difíceis. Então, eu escolhi as emoções mais presentes, mais comuns entre nós. E hoje, em especial, eu vou falar sobre o medo, a vergonha e a frustração. Como que a gente pode lidar com essas emoções? Lembrando que todas elas são emoções normais na nossa vida. O problema é quando elas se tornam patológicas, vamos dizer assim, é a toxicidade delas, tá? Então me acompanha, por favor. Como nós vamos lidar com as emoções difíceis, parte 1. Como lidar com medo? Nós já falamos sobre o medo nos episódios anteriores. Então, o medo é uma emoção primária, necessária, né, à nossa vida, necessária à nossa sobrevivência, à nossa proteção, mas o medo se torna patológico quando ele cresce muito mais que nós. Então, como nós vamos lidar com o medo? Primeiro, eu vou dar aqui, gente, sugestões práticas, tá, para vocês. E eu tenho um curso que é em Paz com Ansiedade, onde eu aprofundo um pouquinho mais sobre o medo. Mas aqui eu não vou aprofundar especificamente no medo, mas eu vou falar sobre soluções práticas para lidar com o medo. Primeira delas, expressar o seu medo, ao invés de você esconder o seu medo. É muito comum que a gente tenha vergonha de sentir medo, de expressar o medo. Então, tudo que a gente precisa é assumir que a gente sente medo. Expresse o seu medo, tá? E tudo que a gente coloca a nossa atenção, nosso foco, cresce. Então, quanto mais você pensa no medo, mais ele vai se tornando realidade. Terceira dica, conheça os seus tesouros, a sua riqueza, as suas fortalezas. Quando eu digo o seu tesouro, a sua riqueza, é tudo que você tem de bom, as suas habilidades, as suas qualidades, as suas virtudes e alimente a sua confiança. Isso é muito importante. Uma pessoa confiante, ela sabe lidar melhor com os medos. Reconheça o seu medo. É só assim que você vai conseguir enfrentá-lo. Se a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue enfrentar o medo. E o medo significa que você está avançando, que você está saindo da zona de controle. Então, não há razão para sentir medo do medo. O medo é um bom sinal. E olhe seu medo nos olhos, enfrente o seu medo, não fuja, não evite o medo, tá? E para cada medo você cria uma ação. Então vamos supor que você tem medo de falar em público. Você pode começar gravando pequenos vídeos no Instagram, por exemplo, vídeos de 15 segundos e vai avançando até você conseguir gravar vídeos com mais tempo. Então, gente, é possível lidar com medo de uma forma assertiva. E chega de medo. Quando a gente compartilha a nossa vida, o egoísmo alimenta os nossos medos e fobias. A pessoa muito isolada, ela vai se enchendo de medo. Então, dividir a nossa vida com outras pessoas é muito bom para ajudar a gente a perder o medo, tá? Outra coisa, não espere que a motivação venha de fora. Muitas vezes a gente fica esperando ser motivado por outras pessoas, mas não espere isso das pessoas. Anime-se, estabeleça metas para você. Uma pessoa que tem sonhos, objetivos e metas, ela não tem tempo para medo, tá? E a última dica, corra risco, mesmo que isso lhe cause medo. É muito bom quando a gente diz assim, tá com medo? Vai com medo a si mesmo. Tem medo de dirigir? Vai com medo a si mesmo. Tem medo de falar em público? Vai com medo a si mesmo. Arrisque, tá bom? E como lidar com a vergonha? Ai, meu Deus, a vergonha é um problema, né? Então, chega de vergonha. A vergonha, ela está no primeiro lugar do ranking das emoções tóxicas, tá? Todo mundo já sentiu vergonha na vida, na escola, na infância, na adolescência. Só que a vergonha, gente, ela rouba a nossa espontaneidade, ela impede que a gente seja quem nós realmente somos. A vergonha limita, ela paralisa. E quando a gente sente vergonha, existe uma crença inconsciente de que nós não somos bons o suficiente, tá? Então, a vergonha é uma crença extremamente dolorosa que a gente vivencia sobre uma deficiência de nós mesmos.
Então, muitas vezes, quando a gente sente vergonha, a gente se sente inapto, inadequado, tá? E a vergonha também pode ser um instrumento de controle, fazer o outro se sentir envergonhado através de crítica, humilhação, menosprezar a pessoa, é uma forma de controle, de manipulação, porque a gente fere a autoestima daquela pessoa. Então, a vergonha, ela rouba a nossa espontaneidade, ela impede que a gente seja quem nós realmente somos. E a síndrome da amabilidade crônica, o que é isso? É a necessidade de fazer coisas, de agradar o outro, né, para receber uma confirmação. É muito comum as pessoas que sentem vergonha querer agradar os outros para receber algum tipo de confirmação. Então, para dizer adeus à vergonha, a primeira dica que eu te dou é se livrar dessa voz interior que te envergonha, né? E identificá-la e depois você começa a menosprezá-la. Quando vem aquela vozinha, nossa, mas não acredito que você vai fazer isso, você não é tão boa assim o suficiente. Não dá confiança para ela, não dá voz para ela, ignora essa voz, tá? Não tenha medo de errar, não confunda o seu erro com ser um erro. O seu erro não te define. Quem nunca errou? Nós somos todos falhos, nós somos todos imperfeitos, tá? Então não se castigue e use os seus erros para crescer. Os erros estão aí para servir de aprendizado, para a gente crescer, para a gente evoluir. Uma boa estratégia para lidar com os erros de forma positiva e saudável é rir dos nossos erros, sabe? Aproveitar aquela vacilo que você deu e rir daquilo, contar para as pessoas como se fosse uma piada e tá tudo bem, tá? O seu potencial é o seu verdadeiro eu e não a sua vergonha. Então, acorde o seu gigante interior, se conheça, conheça as suas habilidades, as suas riquezas, as suas virtudes e se apoie nela. Esse é o seu verdadeiro potencial e não a vergonha. Agora, como lidar com a frustração? Quem nunca sentiu frustração, gente? A frustração é um sentimento de decepção frente a um desejo ou uma necessidade não realizada, não satisfeita. E a frustração, ela intoxica a nossa vontade de continuar. Quando a gente tem uma frustração, a gente não tem mais vontade de continuar. Então, quanto maior o desejo de realizar, maior é o nosso grau de frustração. Maior será o grau de frustração que a gente vai ter. É a mesma coisa com a expectativa. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, quando o desejo não é cumprido, a gente também, quando aquela expectativa nossa não é realizada, não é cumprida, a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir tristeza. E a raiva, muitas vezes, é uma expressão da frustração. E a frustração, ela pode nos converter em pessoas muito sensíveis, muito ressentidas e também muito intolerantes, tá? Se você perceber uma pessoa com muita raiva, muito intolerante, pode saber que ela tem dificuldade de lidar com frustração. E muitas vezes nós utilizamos de estratégias para fugir da frustração, para conseguir lidar com a frustração, mas nem sempre essas estratégias são estratégias positivas, inteligentes e saudáveis. Às vezes a gente se apoia na droga, no álcool, no jogo, no sexo, no autocastigo, a gente se castiga, a gente se automutila, a gente desenvolve comportamentos compulsivos para conseguir lidar com a frustração. Isso é muito comum nos adolescentes, nos adultos também. Gente, e nem tudo o que a gente quer é o que a gente pensa que é. As pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem. Nem tudo que a gente necessita vai acontecer do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer. E a frustração faz parte da vida. Então, como é que a gente vai lidar com a frustração? Apesar de toda a frustração, não renuncie às suas metas, continue em frente. Não permita que a desilusão da vida aborte o seu potencial, afaste os seus sonhos, não permita que a desilusão seja maior que você. Você é muito maior que a sua frustração. Também tente identificar o que te dá prazer, liste o que te dá prazer e comece a praticar isso, tá? Não crie expectativas irreais sobre as pessoas, sobre as situações. Por quê? Porque nós somos todos passíveis de falhas. Não aposte todas as suas fichas em uma pessoa só. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que se isola,
sabe? Então é aquela pessoa que tem um amigo só, e que se aquele amigo não atende uma necessidade, não atende a sua expectativa, você fica frustrado. Então alimente um círculo de amigos, um círculo de pessoas, tá? Então lidere os seus pensamentos, os seus sentimentos e ações. Você é dono da sua vida. É você quem controla a sua vida. Então nós chegamos ao final do 8º episódio da jornada. E hoje não teremos prática. A nossa prática de hoje é um resumo que você vai receber em PDF. E o que você vai fazer com todo esse resumo, esse conhecimento de hoje? Vai colocar isso na sua rotina, vai praticar isso aí, tá bom? E no próximo episódio a gente dá continuidade em como lidar com as emoções difíceis. Obrigado pela sua presença e até mais.